Como choveu esta semana, né? Bastante. Em algumas cidades teve enxurrada, estragos, enfim. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. E a Daniela Wolff vai explicar um pouco mais em relação a esses estragos que o granizo, o vento e o excesso de chuva também causaram em algumas cidades, em algumas propriedades rurais. Agora, eu falo da preocupação dos produtores que ainda não conseguiram plantar a soja, também por causa da chuva, e aqueles que ainda estão com o trigo na lavoura. Patrícia Sonsim. Na região de Cascavel ainda faltam colher cerca de 30% das lavouras de trigo. Os produtores estão aguardando dias de sol para finalizar essa colheita e também fazer o plantio de soja. Eu converso agora com o técnico do DERAL SEAB, o José Pertoli, que vai explicar para a gente. Muitos produtores, por exemplo, que deixaram aí o trigo um pouco mais na lavoura, agora estão tendo dificuldades. Na verdade, esse trigo que ficou na lavoura, né, esses 30%, na verdade não estava em total condições para ser colhido. Estava num processo de maturação ainda, né, com excesso de umidade devido às precipitações pluviométricas ocorridas em nossa região. Dos 165.250 hectares, restam esses 30% a ser colhido. Esperamos que as condições climáticas voltem à normalidade para que os produtores entrem com os maquinários, que diminua essa umidade e consigam colher esses 30% que restam em nossa região. Mas em relação à qualidade, o que a gente pode falar já? Nós tivemos problemas, né, devido ao excesso de umidade, com trigo que abaixou o pH e automaticamente na comercialização ele passa a receber um preço diferenciado devido ao excesso de umidade que houve em nossa região. Agora é esperar esses 30% que resta ser colhido e esperar um tempo bom aí que os produtores consigam entrar e fitar o restante da colheita. Agora, em relação ao soja, 70% da área já está plantada. Justamente, né? Resta esses 30% devido a esses 30% que falta a ser colhido do trigo. Então os produtores, tirando o trigo, automaticamente entrarão com os maquinários, que até dia 15 de outubro, com certeza, efetuarão o plantio dos 561.250 hectares plantados em nossa região. E esse clima ajudou em relação à soja? A princípio, até o momento, as condições climáticas são totalmente favoráveis à boa germinação e ao desenvolvimento dessa cultura. Muito obrigado pelas informações e esclarecimentos. Lembrando que a previsão de colheita de soja é de 2.076.000 toneladas. Patrícia Sonsim, para o Tarobá Rural. Olá, muito bom dia para você que está em casa acompanhando a telinha da TV Tarobá, Tarobá Rural, neste domingão. Mais uma semana começando, mas antes de saber como fica o tempo para essa semana, vamos relembrar um pouquinho dessa semana que passou e que semana chuvosa, hein? Inclusive com temporais registrados em vários setores do Paraná. Em Londrina, inclusive, estragos ocorreram em Jataizinho e também na cidade londrinense. O fenômeno foi classificado como tempestade violenta, segundo o Instituto Agronômico do Paraná. Os ventos, olha só, ultrapassaram os 100 km por hora. Em uma hora de chuva, foram 42 milímetros. Mais de 33 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica. Caramba, hein? E essa semana vai ser marcada pela instabilidade, mais uma vez. Chuva, sol, vento, tudo ao mesmo tempo. Já com relação às temperaturas, não teremos muitas mudanças, não. Vamos a elas. Em Cascavel, hoje a mínima foi de 16 e a máxima é de 26 graus. Chove hoje, assim como na segunda, na terça e também na quarta-feira. Os termômetros ficam aí acima da casa dos 20 graus. Somente na segunda, amanhã, a gente vai ter máxima de 29 graus. É a temperatura mais alta nesses dias. Na Terra das Cataratas, o pessoal da fronteira acompanhando a gente. Hoje, máxima de 30 graus, para amanhã 27. A mesma temperatura se repete na terça-feira. Na quarta, mínima de 20 e máxima de 24 graus. Em Londrina, o pessoal também acompanhando o Tarobá Rural, hoje máxima de 28, para amanhã máxima de 30, na quarta-feira máxima de 26 graus e todos os dias chuva está prevista. E para finalizar, vamos saber como que foi a passagem do temporal pela região oeste na cidade de São Miguel do Iguaçu. Uma excelente semana a todos e até domingo que vem. O distrito de Aurora do Iguaçu foi o mais atingido pelos temporais. Pelo tamanho da árvore que foi arrancada, dá para ter uma noção da força do vento. Já nessa propriedade, além de árvores, parte do telhado também foi arrancada. Por aqui, a cerca do campo de futebol recém-inaugurado também foi ao chão. Assim, danos materiais, deu bastante danos aí, né? Só que ainda com nós não aconteceu nada, né, assim.
Mais as árvores, no meu campo de Suíça ali, destruiu um monte. Mas assim estamos tudo são e salvo, né? Mas de todo o estrago, nenhum se compara ao dessa propriedade rural. Esse galpão de suínos ficou completamente destruído. Na lavoura de soja, também não deu para salvar nada. O Domingos ainda nem conseguiu contabilizar os prejuízos, mas sabe que vai precisar de força para reconstruir o que foi perdido. Destruição também, 100%, mas em termos material, o dano menor, mas também perda total. Esse chiqueiro tem 75 metros de comprimento e havia 700 animais aqui no momento em que a estrutura desabou. Por sorte, apenas 2 morreram na hora e outros 3 precisaram ser sacrificados. Os que sobreviveram foram encaminhados para outras propriedades de amigos e de vizinhos do seu Domingos. Hoje nós estávamos em mais de 10 pessoas trabalhando aqui e na minha casa tem 3 pessoas que tipo assim trabalham aqui, né? E nós estávamos em 10, 12 pessoas. E todo mundo foi embora, ninguém falou em cobrar e receber, né? Então esse é o lado bom da vida, né? Em todo o município de São Miguel do Iguaçu, 239 famílias tiveram suas casas danificadas. Foram pelo menos 2.000 metros de lonas distribuídas. Além disso, a Defesa Civil também precisou fazer o corte de árvores e fornecer água a algumas famílias, já que a rede de energia foi danificada em alguns pontos. Com tanta demanda, foi preciso unir forças para conseguir atender toda a cidade. Sexta-feira da semana que vem é o Dia da Criança. Com certeza você conhece alguma. Ou tem um filho, um sobrinho, um afilhado ou então um neto, né? Até um vizinho. Você pode ajudar com ele para cuidar da saúde. Vai dar um presente? Pode comprar um brinquedo que criança gosta, eu sei disso, tenho um filho pequeno e eles adoram os brinquedos. Mas a saúde é fundamental, então você precisa trazer também essa criança para acesso à saúde. Essa é a semana fundamental para você ligar, agendar o horário para trazer então a criança para cuidar da saúde. E aqui no Acesso à Saúde, a Débora vai falar agora para a gente sobre especialidades novas, especialmente para a criançada, né, Débora? Que especialidades são essas? Ortopedista pediatra, endocrinologista pediatra, a própria pediatria, agora a novidade, né, alergista. Então, se a sua criança aí sofre de alergias, né, tanto alimentares quanto alergias respiratórias, traga o processo de saúde também, dermatologia, pneumo, todas as especialidades voltadas para a saúde da criança e cardiologia também. Então, não tem mais desculpa para deixar seu filho esperando, né? Ninguém gosta de ver a criança sofrendo. Traga ele, otorrino. Então, são diversas especialidades específicas para cuidar da sua criança. E aqui mesmo, para a criança, ele vem, faz a consulta e se precisar de um exame já faz aqui também? Exatamente. Todas as especialidades elas atendem aqui dentro, os médicos atendem aqui dentro e se precisar de exames nós realizamos também. Daqui uns dias estaremos também realizando o exame de prick test, que é um exame mais voltado para alergia. Então, se seu filho tem solicitação desse exame, venha até o acesso, se informe e a gente vai estar agendando esse exame. Breve pausa no Tarobá Rural, daqui a pouco a gente volta para falar de comida. A nossa série Gastronomia na região de Londrina tem muita coisa boa. E hoje nós vamos conhecer um restaurante tradicional na região norte do Paraná. É a Toca do Cateto. Daqui a pouco os detalhes.